Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Nesmo Karate, porta-voz da Sangha Platina Solares. E hoje, no Satsang não, hoje, no Essential de hoje, dia 30 de junho de 2024, vamos comentar e analisar e reverberar também o Satsang, a real importância da transição planetária. Satsang esse feito por Saulo, se não me engano, no dia 25 de abril desse ano. Esse discurso, o satsang do Saulo, é extremamente importante, porque por trás dele a gente percebe um senso de urgência muito enfático, muito grande, muito preponderante ao longo de todo o discurso que o Saulo fez, né, nesse satsang. Vou colocar aqui meu. Tanto só. Beleza. Qual é a importância desse senso de urgência por trás da própria transição planetária? O que a transição planetária nos indica através do satsang do Saulo, que não tem esse título à toa? A real importância dela, da transição planetária. Eu dou a resposta para vocês agora. É muito simples. É bastante possível que não tenhamos tanto tempo restante de vida para fazermos aquilo que é certo, para aprendermos a amar, para sermos altruístas, para efetivamente fazermos caridade, para efetivamente fazermos aquilo que é certo, que é uma conjunção de caridade com consciência sobre aquilo que estamos fazendo, com consciência sobre o porquê de fazermos o que estamos fazendo e também, por que não dizer, com a consciência da urgência, da necessidade, enfatizada pela urgência do tempo que se esgota. Se a gente pudesse obter uma imagem da nossa situação agora, ela seria a da ampulheta. Sabe a ampulheta? Pois é, a areia está se escorrendo da parte de cima para a parte de baixo e a imagem indica que resta pouca areia. Ou seja, tem pouco tempo para que ainda possamos fazer o que é certo. Né? O que é certo fazermos da vida? Afinal de contas, quando eu falo assim, fazemos caridade, aprendermos a amar, fazemos o que é certo. Será que dá para compreender que a vida tem um propósito, que a vida tem um objetivo, que a vida tem um porquê, que a vida tem um rumo que a gente precisa tomar, que a vida nos oferece lições que precisamos aprender, lições relativas ao autoconhecimento, ao autoempoderamento, que devem ser aplicadas já no momento presente, porque o tempo urge e é preciso que ajudemos a iluminar os caminhos de quem está na sombra, é preciso que ajudemos a matar a fome de quem tem fome, a dar abrigo a quem precisa de abrigo. Por quê, hein? Por trás de todo aquele que ajudamos, por trás de quem tem fome, por trás de quem precisa de abrigo, né? Por trás de quem precisa de qualquer tipo de auxílio, está Deus, está o Jesus Cristo, está uma necessidade que se nos apresenta, que a vida nos apresenta diariamente como uma provação, disfarçada ou não, como uma provação escancarada ou não. Existem aqueles que percebem essa provação e se comportam de forma correta, né? Matando a sede, a fome, dando abrigo, dando a veste. Né? É o que está na Bíblia. Né? Eu me apresentei, diz Jesus, diz Deus, né? Para você como mendigo, como necessitado, como alguém que precisava da sua ajuda. Você me ajudou? Você me auxiliou? Se você fez o que era certo, se você prestou auxílio caritativo, fraterno, solidário, sem nenhum tipo de cálculo, do tipo, vou fazer aqui para ganhar ali, porque Deus não admite barganhas, aí então, e só aí então, porque você fez de coração, você fez a coisa certa. E aí sim, o Cristo Jesus vai lhe reconhecer no momento do julgamento, vai escrever seu nome no livro da vida, vai permitir que você seja trigo e não joio. Vamos explicar mais pormenorizadamente, como sempre, o senso de urgência
que está embutido nessa tal de transição planetária. É urgente que a gente aprenda a amar, já dizia Bezerra de Menezes, né? Já diziam tantos mestres ascensos, para que a gente possa ajudar sem nada pedir em troca, para que a gente possa auxiliar com base somente, tão somente, na necessidade alheia, com base no nosso altruísmo, porque é preciso que a gente desenvolva as chamadas virtudes celestes em nossas vidas. Esse é um dos objetivos que a gente tem que perseguir, sendo que o aprender a amar talvez seja o principal deles. O aprender a amar para podermos ter paciência, tolerância, desenvolver, dentre outras virtudes, não é? Existem 7 virtudes capitais ou principais que devem se contrapor aos 7 pecados capitais, né? A gente aprende isso lá no catecismo, pelo menos alguns de nós. Mas o que são as virtudes, né? São as capacidades inatas ou inerentes dos nossos próprios corações. São os nossos corações que devem nos guiar, portanto, nessa nossa jornada diária, cujo tempo se esgota. Se nós não aprendermos ainda a guiar nossas vidas com base no que o coração nos manda, porque é o coração, é o sentimento e não a nossa cabeça ou o nosso cérebro que precisam tomar as rédeas das nossas vidas, precisamos aprender com urgência, portanto. O tempo se esgota porque a transição planetária é um processo de mudança. É isso que o Saulo fala no satsang dele. É um processo de mudança que virá, que está acontecendo. Ele fala isso diversas vezes ao longo do satsang dele. Ele não vai acontecer, esse processo de mudança. Ele já está acontecendo. Existem autores que dizem que a transição planetária, enquanto processo, dura em torno de 2, 3 séculos. Pois é, 2 a 3 séculos. E nós já estamos vivendo os momentos finais dessa transição planetária. Não é à toa que existe, por exemplo, o ciclo astrológico de Saturno. Nós estamos vivenciando hoje, em 2024, o ciclo astrológico de Saturno, que é o ciclo da cobrança kármica severa. Ela começou em 2017, em 20 de março de 2017, e vai até 2053. São 36 anos de ciclo astrológico de Saturno em que todo o processo de mudança vai acontecer, quer a gente queira, quer não. É preciso que nós nos coloquemos, é preciso que nós nos situemos, é preciso que nós nos posicionemos de forma a sermos luz e não sombra, de forma a sair de cima do muro. O Saulo usa muito também essa figura de estar em cima do muro, né? Existem muitas pessoas que pensam que fazem o bem, mas na realidade fazem um pouquinho de bem aqui ou acolá de forma muito calculista e permanecem para tudo que mais interessa aos olhos de Deus, em pé ou sentados em cima de um grande muro, enquanto que a vida nos pede a todo momento um posicionamento mais firme, mais enérgico, mais definitivo, para que saiamos de cima do muro. Nós naturalmente vamos nos posicionar à direita ou à esquerda do Cristo. Nós naturalmente vamos nos posicionar em consonância com o que nos dita o coração. Por isso é tão importante abrir o nosso coração ao amor divino, abrir o nosso coração às palavras de luz, abrir o nosso coração aos sentimentos positivos e luminosos. Será que nós sabemos reconhecer o sentimento positivo e luminoso? Será que nós sabemos reconhecer as virtudes capitais, a paciência, a tolerância, a caridade, o amor, a caridade sendo, junto com o amor, pai e mãe de todas as virtudes? Porque é preciso, vejam bem, que a caridade seja feita, seja algo que possa ser expresso em termos de ação meritória todos os dias da nossa vida. É preciso aproveitar o tempo de vida realizando aquilo que deve ser realizado. E o que deve ser realizado? A ajuda fraterna, o auxílio fraterno, iluminar o caminho de quem não sabe esse caminho, acabar, liquidar com a ignorância através da boa palavra e principalmente do bom exemplo. A palavra inspira, mas o exemplo arrasta. A palavra ilumina, mas o exemplo determina. A palavra esclarece,
mas o exemplo é definitivo. Se você tiver que escolher entre alguém que fala bem e alguém que dá o exemplo, o teu coração vai te indicar a pessoa que te dá o exemplo, porque não basta a palavra bem empenhada, é preciso que ela seja sempre secundada pela ação. Não é à toa que aqui na Sanga Platina Solares temos o amor em movimento e a luz em ação. O amor em movimento e a luz em ação são efetivamente a parte ativa da do nosso verbo, empenhado em fazer o bem. É preciso que comprovemos, face ao divino, a nossa intenção de fazer o bem, fazendo efetivamente o bem. É por isso que o Saulo nos convida, sempre, diuturnamente, a nos empenharmos nos mais diversos programas caritativos, projetos sociais, etc. Se não for possível para a pessoa, dentro ou fora da Sanga, né, que ela faça o bem através de projetos sociais que a própria Sanga se encarrega de alinhar na frente de todos nós, que essa pessoa, dentro ou fora da Sanga, repito, possa fazer o bem sem olhar a quem, sem pretender nenhum tipo de retorno, ou mesmo sequer um agradecimento, mas efetivamente perceba, tenha consciência de que a feitura do bem é essencial para que a pessoa seja luz e não sombra, para que a pessoa seja trigo e não joio. Ser trigo, que é a parte aproveitável da colheita divina, e não joio, que é a parte que se joga fora, entre aspas, né, figurativamente, da colheita divina, esse é o nome do jogo no final das contas. É preciso que nós percebamos que não existe mais muito tempo para que possamos fazer as escolhas certas, para que possamos fazer a caridade acima de tudo, para que possamos dedicar as nossas vidas ao que é bom, correto, digno, para que possamos dedicar as nossas vidas aos pensamentos elevados, às palavras elevadas, aos sentimentos elevados, enfim, a fazer o que é elevado, né? Porque no final das contas, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e tudo que nós fazemos é julgado por entidades luminosas, por entidades divinas, de modo que nós possamos efetivamente termos mérito de natureza kármica ou demérito de natureza igualmente kármica. Na medida em que nós simplesmente esquecemos dessa regra do jogo e fazemos o que é bom, reto e digno de forma natural, nós efetivamente acabamos sendo trigo de forma natural também. Mas é preciso, nós que somos muito esquecidos do jogo da vida e do que ela significa, é preciso que nós nos lembremos aqui agora, nós que estamos na carne, desse jogo da vida, da lila, né? A lila é o jogo da vida lá em sânscrito, se eu não me engano, né? É um jogo inventado na Índia, salvo engano meu, para figurativamente ser comparado ao que você deve fazer com a sua própria vida, né? No final das contas, o que interessa saber? Que não existe mais muito tempo para a nossa humanidade, para a nossa civilização. Vai haver, aliás, já está havendo, né? Vai haver não, já está havendo uma separação entre trigo e joio, desde a Segunda Guerra Mundial do século passado. Nós temos informação, por exemplo, que desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, portanto, a partir da década de 40 do século passado, já está havendo, sim, a separação entre aqueles que não têm mais a mínima condição de ficar na Terra, nesse planeta de provas e expiações que será promovido a planeta de regeneração, daqueles que a gente chama de trigo, que terão o prêmio de ficar aqui na Terra renovada, na chamada Terra regenerada. Todos os trevosos, todos os opositores, todas as pessoas que a gente chama de agentes do caos, já estão sendo retiradas do orbe terrestre e com muito mais intensidade agora nesse século XXI. Isso já é um processo em curso, isso já é um processo extremamente ativo, né? E cada vez mais pessoas que não têm condição de ficar por aqui fazem a passagem, né?
experimentam um portal que é a morte física e já são marcados, né, com 666 ou na testa ou no pulso ou em ambos esses lugares, né, para serem efetivamente levados, sedados em sono profundo, ou para naves ou para a contraparte etérica da Lua, que é onde a gente acha que a partir dali o chamado bonde astral pode vir a passar no futuro, não se sabe exatamente a data ainda, levando daqui todas as pessoas que lá estiverem e que, portanto, serão levadas aos chamados planetas primitivos, né? Aos chamados planetas que vão efetivamente lhes apresentar uma lição mais dura, provações mais duras, né? Estamos todos aqui em provação acerba, sabemos disso. Os extraterrestres que aqui nos visitam chegam a dizer muito mais que isso. Dizem assim: as provações aqui na Terra são de tal forma difíceis que uma vez que vocês aí encarnados, por exemplo, possam superá-las, vocês vão ser automaticamente no final do processo, né? Vão ter atingido, vão ter galgado o primeiro degrau do processo iniciatório e vão ter atingido o primeiro grau de iniciação na chamada escada de Jacó, que é basicamente uma forma figurada, né, de representar o processo de ascensão espiritual. Tão difícil fazer o bem, fazer a coisa certa, reta e digna, enquanto encarnados aqui na Terra no momento atual. Por que é tão difícil? Porque o governo que impera na matéria não é o divino ainda, mas sim o trevoso, mas é temporário. Okay? Eu vou passar para vocês, com a ajuda da nossa produção, um pequeno corte de em torno de 15 minutos daquilo que eu considero que seja o principal recorte em vídeo da fala do Saulo, desse satsang intitulado A Real Importância da Transição Planetária. Volto a repetir que por trás desse recorte, vocês prestem muita atenção, por favor, no que o Saulo diz, porque basicamente tudo que o Saulo quer passar para nós é a urgência de se fazer o bem, é a urgência de se escolher o caminho reto e digno e luminoso. Muitos não percebem isso, muitos sequer sabem ou acreditam no que seja a transição planetária real, né? A real importância da transição planetária é que ela é um grande processo de peneira, de seleção entre quem é trigo e quem é joio. Muito mais importante do que se vamos sobreviver ou não aos processos mais hecatômicos, mais catastróficos, aos eventos finais da transição planetária, muito mais importante que isso, já que todos um dia vamos morrer, é sabermos se vamos poder efetivamente sermos trigo ou não. Muitos de nós, aqui na Sangha principalmente, mas também fora dela, é claro, somos o que a Bíblia chama de trabalhadores da última hora, ou trabalhadores dos últimos dias. São aquelas pessoas que, uma vez encarnadas, têm a última chance de realizar o trabalho redentor. Tem uma grande dívida kármica para ser paga e precisam, pelo menos, no mínimo, dar uma boa entrada. Sabe aquela entrada que você dá em dinheiro para comprar um apartamento próprio, para comprar o carro, a moto? Né? Exatamente disso que eu estou falando de forma figurada. Precisamos comprar o nosso ingresso, entre aspas, né, na terra regenerada, fazendo o que é certo, digno, reto, correto, ou seja, sendo altruístas, fazendo o bem sem olhar a quem e sem visar os frutos de nossas boas ações. Ok? Existe a questão dos falsos profetas. Ultimamente, eu pedi até ajuda da Italma, como porta-voz do Conselho de Regência da Sangha, para que ela visse lá junto ao Conselho de Regência, por exemplo, se procedem as informações de algumas fontes que a gente tem investigado, dando conta de que não vai mais haver catástrofe nenhuma, não vai mais haver nada disso. Existem algumas fontes como Vital Froze, Luiz Castanhedo, Júnior Legrazzi e outros menos conhecidos que dizem exatamente isso, né? O Vital Froze, por exemplo, alega que em 2010 nós entramos no que ele chama de linha temporal alternativa, em que não vai mais existir nenhum tipo de evento do tipo catástrofe, maremoto, terremoto, etc., etc.
mas nós também temos a informação de que esses eventos fazem parte do próprio processo iniciatório de Gaia, da própria Terra. Trigueirinho, José Trigueirinho Neto, um dos pioneiros, autor de mais de 100 livros sobre a transição planetária, já dizia que muitos terremotos, ou o próprio terremoto de 8 horas de duração previsto na Bíblia, por exemplo, seria apenas e tão somente consequência de um processo de sutilização da matéria do próprio planeta Terra. Então, notem que se nós estivermos aqui sem conseguirmos elevar a nossa vibração de modo a acompanhar o planeta, nós vamos sofrer os efeitos colaterais desses processos catastróficos. Para nós, são catástrofes. Para a Terra, isso faz parte de uma mudança de cenário. É extremamente difícil explicar em pouco tempo esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa. Eu só quero entrar, basicamente, no assunto, né, dar uma pincelada rápida e voltar ao que interessa, que é comentar e reverberar o satsang do Saulo. Mas notem que aquilo que a gente considera como sendo alguma coisa catastrófica, hecatômbica, super negativa, nada mais é do que um processo natural. Existe literatura espírita ou espiritualista que chama esse tipo de processo de transformação natural e chega a dizer que ele tem a sua própria beleza. Notem que nada na natureza é negativo, muito pelo contrário, a natureza é divina, porque é uma criação divina. Né? Por trás da natureza está a mão de Deus, está a mente criadora. E ela não brinca de serviço, ela basicamente faz com que a sua criação possa ter todas as chances, todas as oportunidades. Eu estou falando aqui da humanidade encarnada, por exemplo, né? Mas também da desencarnada. Portanto, Deus nos dá todas as oportunidades, inclusive estendendo o nosso tempo de vida enquanto humanidade, enquanto processo civilizatório, até o momento em que a própria Terra não aguenta mais. Saulo, no seu satsang, a real importância da transição planetária, chega, em algumas vezes, a ressaltar esse importante ponto. A natureza não aguenta mais. Gaia, a Terra, o planeta não aguenta mais. Por quê? Tudo o que de errado o homem, a nossa civilização, fez com o planeta. Não estou falando só de queimadas, né, de desmatamento, retirar petróleo. Estou falando também, por exemplo, de uma das principais dívidas kármicas da nossa humanidade, que é a ingestão de alimento animal, né, de comer carne. Ou seja, no futuro isso não vai acontecer mais, né, mas na medida em que nós insistimos em devorar nossos irmãos menores, né, eu chamo de irmãos menores os animais, né, domesticados ou não, que a gente insiste em usar como alimento. Na medida que a gente insiste em retirar da terra petróleo, sujar mares, lagos, rios, na medida que a gente insiste em tirar minérios, né, para fazer com eles coisas que a gente chama de progresso, né, e hoje existem autores como Ailton Krenak, busquem ideias para adiar o fim do mundo, livrinho de 100 páginas, genial, do autor chamado Ailton Krenak, acabou de ser eleito para a ABL, para a Academia Brasileira de Letras. O que ele fala ali? Que a noção de humanidade está completamente errada, porque nela não entram índios, não entram ribeirinhos, não entram caboclos, não entram aquelas pessoas que as civilizações indo-europeias acham que não vale a pena entrar. Não entra a cultura indígena, não entra a cultura cabocla, não entra, digamos assim, qualquer tipo de cultura alternativa que não seja a cultura europeia. Eu simplesmente não acredito na versão do Vital Froese, porque existe uma coisa chamada karma. E existe, sim, um karma não só individual, mas principalmente coletivo. Cada família tem seu karma, cada país tem seu karma, cada continente tem seu karma, cada planeta tem seu karma. O Brasil, comparativamente com a Europa, por exemplo, tem menos karma, né? A gente tem aqui, basicamente, o genocídio indígena como nosso principal karma ainda atuante, ainda com razões atuantes, com ações, né, em vigor, porque nós ainda exterminamos nossos índios, direto e indiretamente, mas os nossos outros dois pecados capitais já aconteceram, né? Ou seja, a abolição tardia da escravatura, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, é uma vergonha para nós, né? E, finalmente, a Guerra do Paraguai.
mas isso não se compara com o karma europeu, por exemplo, né? A maioria dos autores espiritualistas que tratam do karma coletivo já condenou a Europa há muito tempo. A Europa vai sumir, não vai mais restar nada da Europa. Eu acho até que o hemisfério norte, no final do processo, vai ser muito mais atingido do que no hemisfério sul, porque lá no hemisfério norte do planeta existe muito mais karma acumulado por aquelas populações que lá vivem do que aqui no hemisfério sul, tá? Mas essa é uma conversa muito complicada, que exige uma consciência aberta e ampliada, uma cabeça aberta e uma consciência ampliada, para que essas sementes de conhecimento possam frutificar em nossas mentes. Porque a maioria das pessoas não quer nem saber disso. Sequer sabe ou entende o que é a morte, sequer sabe e entende o que é a vida, né? Quanto mais, enfim, o que há do outro lado, quanto mais o processo em si de transição planetária. Buscando comentar um pouco mais a fundo a fala do Saulo, eu diria que ela é essencial porque ela nos lembra que não temos muito mais tempo. Segundo, por exemplo, o autor espiritualista, já com 5 livros lançados, procurem saber, pesquisem, José Maria Alencastro, entrem lá em www.transiçãoapice.com.br. Se não me engano, é isso. Não é só jogar José Maria Alencastro na internet que vocês vão chegar lá. Ele diz há muito tempo que daqui a 5 anos vai espocar uma terceira guerra mundial, que daqui a 2, 3 anos teremos uma nova pandemia. O nosso Conselho de Regência também diz a mesma coisa. Em 2036, nosso projeto civilizatório acaba, né? Segundo ele, com um asteroide caindo na Terra, né? E acabando aqui com isso que a gente chama de civilização. Segundo outros autores, seria um grande terremoto de horas de duração, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas alguma coisa nesse sentido. Vital Froese e companhia dizem que não, que isso não vai acontecer, né? Por outro lado, Chico Xavier já dizia que a partir de 2057, daqui a apenas 30 anos, em torno de 30 e poucos anos, já vamos ter ingressado na Terra regenerada. Ora, o que vai ser feito dos 9 ou 10 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, dado que 2/3, no mínimo, dessa população encarnada serão joio e não trigo? Ora, o que será feito dos 2/3 dos 20 a 30 bilhões de pessoas, não se sabe direito, quem está aqui na Terra não sabe, que habitam a Terra, né? Dos 20 a 30 bilhões de pessoas, dos quais apenas 9 ou 10 bilhões encarnados, quando isso tudo acontecer. Notem que existe, basicamente, uma literatura espiritualista ou espírita, tanto faz, que indica que está havendo lá do outro lado uma reurbanização intensa do astral inferior. O astral umbralino, os umbrais, praticamente não existem mais. Os trevosos já estão sendo retirados, né, de seus covis. Né? Mas, de fato, o que vai acontecer com as pessoas que serão consideradas joio e não trigo? É curioso notar que quem advoga que não vai haver mais catástrofe nenhuma não oferece solução para esse tipo de coisa. Apenas cerca de 30 anos, 30 e poucos anos, né, pouco mais de 3 décadas, portanto, nos separam de uma linha temporal divisória que vai definir que, olha, o planeta de provas e expiações acabou, não existe mais vibração baixa. A partir de 2057, segundo Chico Xavier, por exemplo, vai começar a vigir, vai começar a entrar em vigor as altas vibrações do que a gente chama de planeta de regeneração. Tá? O que vai acontecer com tantos bilhões de pessoas de uma hora para outra? Faz mais sentido, ainda que seja um raciocínio meio brutal, que hajam desencarnes massificados, originados de processos hecatômicos, de processos catastróficos, do tipo maremoto, terremoto, guerras, etc., etc. Tá? Sendo que, notem que, segundo Chico Xavier, profecia dele de 1986, ele dizia assim: se o homem cometer a loucura de deixar eclodir uma terceira guerra mundial, quem terminará essa guerra não será o homem, mas sim o próprio planeta, através de convulsões geológicas, terremotos, maremotos, etc. Ele indica com todas as letras, né, que serão os processos cataclísmicos, né, que irão dar conta da maior parte
da população terrestre encarnada. Temos informação aqui na Sangha que dos 9 ou 10 bilhões de pessoas atualmente encarnados, ou que estarão encarnados em 2036, que é quando isso deve acontecer, apenas 2 milhões de pessoas restarão na matéria, o que é muito pouca gente. Se você for fazer uma conta de percentagem, 2 milhões de 10 bilhões dá 0,000, sei lá quantos zeros por cento, né? Ou 1 ou 2%, né? Com muitos zeros à esquerda, né? Ou seja, a gente está falando aqui de uma redução severa, severíssima, né? Do quantitativo de pessoas encarnadas aqui na Terra, por exemplo. Tá? Segundo outros autores, como Henrique Gasparetto, filho da célebre Zíbia Gasparetto, já falecida, desde a Segunda Guerra Mundial, em torno de 4 bilhões de almas já foram expurgadas, trasladadas, expulsas, degradadas, tiradas do orbe terrestre. 4 bilhões de pessoas que são joio e não trigo já foram retiradas daqui. Tá? Isso é basicamente um processo em andamento, portanto. Bezerra de Menezes diz a mesma coisa. Pois é, eu me falo que nem um papagaio, né? Eu me entusiasmo falando aqui, perco a noção da hora. Então, gente, eu respeito muito a opinião alheia, não sou dono da verdade, mas não são oferecidas, basicamente, muitas soluções razoáveis em termos do que acontece com esse quantitativo de bilhões de pessoas, caso, por exemplo, o Vital Frósio ou a Luiz Castanhedo estejam certos, né? Porque como é que vai se fazer para se degradar esse povo todo de uma hora para outra, sendo que a maior parte dessas pessoas vai estar aqui na matéria viva ainda, né? É uma questão complexa, né? Não se oferece nenhum tipo de solução para esse tipo de questão, né? Esse tipo de pergunta que não quer calar, ok? Eu vou pedir à produção, querida produção, que coloque, portanto, aqui agora, e não me deixe falar mais, né? Esse corte de em torno de 15 minutos somente do Saulo falando. Eu acho que é a principal parte desse satsang do Saulo, eu acho que é a parte em que ele mais enfatiza a necessidade de sermos altruístas, de fazermos caridade, de basicamente fazermos aquilo que é certo, justo, correto, digno, para com os outros e para conosco mesmos, no final das contas. Ok? Pode ser então, produção? Agradeço. Que mais que a gente está esperando para compreender que nós já estamos no olho do furacão? É por isso que tá esse trem que as pessoas sentem aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Se você não escolher um lado, alguém vai escolher por você. E é assim que funciona, né? Se o assento está vazio, tenha certeza de que alguém irá assentar. Então, meu convite é sempre para a sanga. Toma seu assento. Vem servir. Vamos fazer algo útil. Vamos nos transformar. Vamos transformar tudo ao nosso redor através de nós. Ah, mas não é, eu não quero isso. Então, serve na tua casa, serve na tua igreja, serve na tua rua, serve teus vizinhos, serve tua família. Se sirva, mas sirva para alguma coisa. No duplo sentido, inclusive, né? Sirva para alguma coisa. Porque o que não tem função vai ser expurgado. Não adianta chorar depois, não adianta falar, eu não sabia. Você sabe porque eu já te avisei. Não adianta falar que não sabia. Acabou a mamata. Todo mundo já sabe. Então, tô aqui vendo, né? Uma foto de um rapaz elegante. Vocês viram aqui uma foto de um rapaz elegante? Vou
Que beleza esse rapaz elegante aqui, ó. Estão vendo? Acharam um modelo bom, né? Acharam um modelo bom para essa rapaz elegante aqui para essa live de hoje. Olha, qual a importância do real entendimento sobre a transição planetária? E é sobre isso que eu queria trazer aqui para vocês. Não se trata de um conceito, não se trata de algo que você deve ou não acreditar. Ela já está acontecendo. E ela está acontecendo, inclusive, dentro de você, do micro para o macro. E o que você faz com essa informação determina o teu futuro a nível de salvação. E é sobre isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, de uma forma bem direta, um chute na porta, pá! Sabe? Sabe, um chute na porta, pá! Para que nós, de certa forma, sejamos capazes de explodir a nossa mente. Sabe? Que a gente pense sobre essas questões. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Você não é obrigado a acreditar em vulcão, você não é obrigado a acreditar em guerra, você não é obrigado a acreditar em nada disso. Não tem problema, não tem importância. Você não é obrigado a acreditar em violência, você não é obrigado a acreditar em nada disso. Ninguém é. Né? Mas eu espero que você pense sobre isso, medite sobre isso, reflita sobre isso. E se no seu coração vibrar um fogo, porque esse discurso ele aquece, e se você sente esse calor, porque eu sei que você sente esse calor, não adianta você falar que não sente, porque eu sei que você sente. Se você sente esse calor, é porque está na hora de agir. É porque não está cabendo mais dentro de si e precisa realizar algo. E se você não realizar algo, você vai sucumbir. Dentro do que a gente chama dos ritos védicos, com todo respeito, vai sucumbir nos véus da autoignorância. Porque essa é a ignorância que é a raiz de todos os males, que traz a ideia de separação, que traz a não recordação de que somos todos um aqui desenvolvendo o mesmo trabalho, o mesmo papel. Então não coloque em ninguém a responsabilidade da sua liberação, da salvação da tua alma, do que você quiser falar, do seu lugarzinho no céu, do que você quiser chamar, de um lugar melhor, chama do jeito que você quiser. É inerente a todos nós, todos iremos sucumbir, virar pó de uma forma ou de outra, e vamos para outro lugar, que seja o lugar que você quiser. Para esse lugar que você quiser, tenha pelo menos no seu coração o desejo de sair daqui melhor do que você entrou. E é sobre isso que eu estou trabalhando aqui com vocês, é sobre isso que eu estou trazendo e edificando a palavra com vocês aqui. Então eu espero do fundo do meu coração que você sirva para algo, sirva para alguma causa, que seja uma causa que some e não separe. Uma causa que una seus irmãos e irmãs e não separe seus irmãos e irmãs. Uma causa que traga consciência, uma causa que traga fraternidade, que traga amor, que traga cura. E é este fogo que arde, que é o catalisador do seu processo de sair da estagnação e viver uma vida viva e feliz. Ah, eu não sei o que fazer. Faça. Ah, eu não sei como fazer. Tenta. Ah, eu não consigo. Vai. Mas se coloca disponível. Se coloca pronto. Eis-me aqui para trabalhar. Este é o caminho do meio.
Como eu disse, existem pessoas que acreditam que o caminho do meio é um caminho balanceado. Nem muito lá, nem muito cá. É o caminho do meio. Não, isso não é o caminho do meio. Isso chama em cima do muro. Isso se chama em cima do muro. Só se for o meio do em cima do muro. Isso não é caminho do meio, né? Parafraseando o querido Mestre Jesus, se você for quente, né, seja quente ou seja frio. Se você for morno, o meu Pai te vomita. Então, nós precisamos ter atitudes que sejam condizentes com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos, para manifestarmos o paraíso na Terra. E isso não é um livro de história. Isso não é um livro de contação. Isso é real. Está acontecendo. Irá acontecer. E nós já sabemos sobre isso. Já colocamos datas. É o que você faz com essa informação que determina o que eu estava falando agora há pouco da sua salvação. O que você faz com essa informação? É sobre isso. Ela não sei o que fazer, então você vai buscar saber o que fazer, filha. Eu não sei como fazer, então você vai aprender como fazer, filha. Eu não sei por onde começar, apenas se coloque disponível, filha. Ninguém sabe tudo, não. Todo mundo aprende todo dia. O que eu posso fazer? Procure. Então, é por isso que até mesmo no Essential, essa é uma posição, obviamente ela não é uma posição de todas as pessoas, mas da instrução do Essential, a nossa posição não é uma posição de uma transição planetária branda, leve. Porque em nenhum lugar, e inclusive na história atual da humanidade, isso está se demonstrando leve. Em nenhuma escritura sagrada coloca-se transição de era de forma leve. Em nenhuma. Nem na Bíblia que você está mais acostumado a ler aqui no Brasil. Muito menos na Bíblia. Os Vedas, os espíritas, os kardecistas, né? Os umbandistas, as outras religiões, doutrinas, seitas, todas elas. Eu quero que vocês ouçam bem. Todas elas que têm responsabilidade, todos esses grupos que têm responsabilidade, sabem o que está acontecendo. Cuidado para você não ouvir alguém falar com você ao contrário, se essa pessoa não está fazendo nada edificante pelo outro. Cuidado, porque todas as pessoas sérias estão servindo no momento. Qualquer líder espiritual sério que você for procurar saber, ele está realizando alguma coisa. Ou se não está realizando, ele está tentando realizar alguma coisa. Ou está colocando a comunidade para fazer, ou está desempenhando um papel que tem uma importância nesse sentido. Então, para nós, dentro da Sangha, e a posição do Conselho de Regência da Sangha, o qual obviamente eu não faço parte, não é de uma transição planetária branda. Não é uma transição planetária leve. Porque nós não acreditamos em mudança sem transformação. Isso é para todos nós. É com você. Você começou o seu despertar espiritual. Olha a loucura que aconteceu na sua vida, né? Muda de emprego, acaba dinheiro, tem que fazer tal coisa, aí muda de companheiro, aí o marido não acompanha, aí não sei o quê, aí papapá, aí acontece isso, aí vai para lá, aí vai para cá.
Olha o tanto de confusão que acontece. Só que isso é um micro, imagina o planeta, imagina o universo, imagina o tanto de irmandade de luz que não está apoiando isso. Se com você dá esse bafafá todo, imagina com o planeta. Então é importante você saber. Agora, tratar essas questões com amorosidade, com generosidade, com empatia, com passividade, é luz. Tratar essas questões pelo medo, pela arrogância, pelo egoísmo, como irei criar um grupo para me safar disso? É sombra. Tratando dessa forma, né? Como se existisse luz e sombra, certo e errado, direita e esquerda, preto e branco, cima e embaixo. É sombra. Então, além de edificar, a liderança espiritual deve estar trabalhando para que todos tenham a oportunidade. Não é isso? Eu vim para que todos tenham vida. Então, a liderança espiritual, por meio do exemplo, traz a oportunidade a todas as pessoas por meio dela. Isso é serviço, isso é servir, isso é harmonia, isso é luz, isso é renúncia, isso é oportunidade de colocar a encarnação à prova, a serviço, excluir-se, render-se, transformar-se, transfigurar-se, surpreender-se. Somente irá passar pelo buraco da agulha aqueles e aquelas que entenderem muito bem o quão devem humildemente se fazerem pequenos. Pessoal, para mim essa foi a passagem mais importante do Satsang do Saulo. Foram os 15, 16 minutos mais impactantes de todo o satsang dele. Que para mim foi eletrizante, foi encantador, foi maravilhoso. O buraco da agulha, a passagem estreita. Não é fácil, porque é preciso que você esqueça de si próprio, esqueça de si própria para fazer o bem, sem olhar quem, sem querer recompensa nem gratidão. Se quer um tapinha nas costas, como diz o Saulo, né? Vocês acham isso fácil? Não é impossível, mas tão fácil assim não é, porque requer uma transformação interna radical. E se a morte nos encontrar fazendo o que é certo, será uma morte gloriosa. Eu lembro que eu cheguei a conversar sobre isso com o Saulo. Eu chegava a encher o saco dele, insistir nessa postura, mas Saulo, precisamos saber o quando será, etc. Precisamos saber quantos anos nos restam para planejar o que fazer, etc. E ele sempre relegou isso a um segundo plano no início das nossas conversas, porque o importante, naquela época, poucos anos atrás, né, apenas poucos anos atrás, o importante não era saber quanto tempo nos restava. Né? Isso assumiu agora uma importância maior, é claro. Mas ainda não é o mais importante. O mais importante é a nossa transformação interna. O mais importante é nós percebermos, nos conscientizarmos de que precisamos seguir o caminho reto e digno. Precisamos auxiliar fraternamente. Precisamos ser a luz que precisamos acender em meio às sombras. Se só houver sombra, é porque a luz, meu irmão, minha irmã,
é contigo. Cabe a você acendê-la dentro do seu próprio coração. Cabe a você, irmão e irmã, ser a luz em meio às sombras, portanto. Há um ditado, uma máxima muito popular e pouquíssimo lembrada, porque é muito impactante. Ela diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa máxima já é um imperativo moral e ético da nossa contemporaneidade, do nosso momento atual. Opa, eu acho que o Saulo quer falar. Oh, foi sem querer, desculpa. As crianças aqui, desculpa. Tá tranquilo. Conforme eu dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Isso quer dizer o seguinte: quem não puder introjetar em si próprio projeto de serviço, pois é disso que se trata, não será trigo, será joio. E terá que repetir essa lição lá na frente, depois de tempos, né? Milênios talvez passados em planetas talvez piores do que a própria Terra. Na medida em que a gente efetivamente percebe esse tipo de verdade, esse tipo de situação, nossos mentores, nossos irmãos lá do outro lado, ficam aguardando o nosso primeiro passo, porque no final das contas, o nosso processo de ajuda fraterna, gente, ele é feito não a duas mãos, mas a quatro mãos ou muito mais, sendo que apenas as nossas duas mãos são físicas, as outras são todas invisíveis. Quero dizer com isso que a nossa ajuda fraterna será secundada, será auxiliada por mãos invisíveis, sim. Mas é preciso que nós possamos tomar a decisão e agir. É preciso que nós tenhamos a consciência de que precisamos dar o tão famigerado primeiro passo em direção ao Cristo, para que Ele dê os passos restantes em nossa direção. Tudo começa conosco. Ninguém sozinho vai salvar a humanidade inteira, ninguém sozinho vai conseguir fazer tanta coisa assim, mas em grupo, mas de forma fraterna e solidária, grupos, por menores que sejam até quantitativamente, vão poder fazer a diferença entre vida e morte para muita gente, vão poder fazer a diferença não só entre viver e morrer, mas fazer a diferença entre sermos principalmente trigo ou joio, porque não é sobreviver fisicamente que interessa. O que interessa é fazermos as coisas certas de modo que sejamos trigo e não joio. Não vejo, portanto, muito sentido no que Vital Froze, Luiz Castanhedo e companhia falam, né, de que não vai haver nenhum tipo de cataclismo ou coisa parecida, porque tem que haver algum nível de provação extrema, acerba, não só do ponto de vista kármico, que nós fizemos por merecer isso coletivamente, mas também para que nós, coletivamente, em pequenos grupos somente, é verdade, mas também, e principalmente individualmente, possamos acender luzes em nossos corações e possamos iluminar os caminhos à nossa volta. É preciso que nós possamos fazer todo o bem que consigamos à nossa volta. Se cada um fizer o tanto que lhe cabe, dentro do que o Saulo costuma chamar de colmeia, né? Se cada um de nós for uma abelha, uma abelhinha operosa, operativa, operante, fazendo bem, vai dar tudo certo. Mesmo que no final das contas todo mundo pereça, não tem importância. O que interessa é o que você fez com o seu tempo de vida, o que você fez com o tempo que te restou aqui na Terra, a partir do momento que você passou a saber o que estava em jogo, ou seja, a sua própria salvação. O que é a salvação? É sermos trigo e não joio, por exemplo. O que é a salvação? É termos consciência de que precisamos fazer tudo que nos seja possível para auxiliar o próximo, né? Aquele que não tem como ser auxiliado, como ser ajudado, a não ser através de nós mesmos, né? E não se preocupe que se você se resolver a fazer caridade,
todos os dias vai aparecer a chance, a oportunidade de você ser útil, de você fazer a tal da caridade. Portanto, eu volto a repetir. Não é importante, ou tão importante assim, a própria sobrevivência física no processo de transição planetária em si, mas sim como é que a passagem, o portal da morte, vai nos surpreender. Se estamos fazendo o que é certo, reto e digno ou não, se estamos auxiliando ou não, se estamos fazendo a caridade ou não, se estamos efetivamente fazendo aquilo que o Cristo Jesus nos pediu ou não, se estamos amando em profunda comunhão com os nossos irmãos ou não. Se estamos basicamente sendo luz para iluminar sombras ou não. É isso que interessa, é disso que se trata. É somente disso que se trata. Quem não vive para servir, não serve para viver. É o serviço tudo o que interessa. É o processo da caridade expressa através do que a gente genericamente chama de serviço tudo o que interessa. É termos a consciência de que precisamos aproveitar cada minuto do tempo que nos resta de vida aqui na Terra. Isso é o que interessa. Para vocês terem uma ideia, o tempo de vida de quem faz o bem, por vezes, é estendido, mesmo que lá do outro lado a pessoa tenha combinado de ir antes, tenha combinado de fazer a passagem, de sofrer o processo da morte antes do que ela efetivamente vai sofrer, né? Ou seja, ela combinou de desencarnar no ano X, mas como ela está fazendo tanto bem a tanta gente, deixa ela viva, não só por um pouco mais de tempo, mas por muito mais tempo. Chico Xavier faleceu há 21 anos atrás, nesse mesmo dia 30 de junho de 2002. Com quantos anos, hein? Acho que já tinha passado os 90, né? Divaldo Pereira Franco se aproxima dos 100 anos. Há anos que eu ouço falar que Divaldo daqui a pouco vai desencarnar. Há anos, há pelo menos uns 10 anos que eu ouço isso. E ele não desencarna, graças a Deus, porque Deus sabe que precisa conservar com vida e saúde seus principais soldados, seus principais generais até, porque, como eu disse e repito, as palavras esclarecem, iluminam, afastam o véu da ignorância, mas é o exemplo que arrasta, que define, que faz com que as pessoas efetivamente façam o que devem fazer, façam o que é certo, digno e correto. Portanto, gente, tudo se resume a esquecermos os frutos das nossas boas ações e nos concentrarmos em amar, aprender a amar, amar em profundidade, esquecer de si próprio para amar e ajudar, para amar e auxiliar, para amar e fazer com que o outro possa ter auxílio, com que o outro efetivamente possa ser ajudado. É disso que se trata. É somente disso que se trata. Porque todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai ter que descartar o corpo físico. Isso é da vida, é uma lei natural. Importa, portanto, como a morte venha a nos encontrar. Se estamos fazendo a coisa certa ou não. Diz a sabedoria tradicional, antiga, esotérica, divina, que o karma negativo da pessoa sempre é abrandado por processos devocionais, pela aquisição de conhecimento, mas principalmente pela ação, pela ativa vida, pela vida ativa, pela vida luminosa, pelo amor e movimento, pela luz em ação, portanto, por uma vida prestativa, caritativa, ativa em favor do próximo. Amar ao próximo e resolver os problemas do próximo e auxiliar de todas as maneiras o próximo tem que ser o nosso projeto de vida daqui para diante. Porque é disso que se trata. Se a gente puder resumir em poucas palavras, em poucas ideias, o que é transição planetária e como ser trigo e não joio, é somente disso que se trata. Amar aos outros e a todos, né? E a Deus, claro, acima de todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos, ajudar, auxiliar fraternamente, solidariamente ao próximo em todos os momentos, de todas as formas possíveis, que nos forem possíveis. É disso sempre que se vai tratar.
no momento em que a morte nos encontrar, em pleno processo de ajuda, em pleno processo de auxílio, que morte gloriosa, que passamento glorioso, que coisa absolutamente magnânima que pode nos acontecer se for assim. Pensem nisso. Eu não vou me estender muito mais, porque já são 10 e pouquinho, e eu quis, revendo a palestra do Saulo, selecionar um corte de 15, 20 minutos no máximo, que pudessem condensar, resumir, sintetizar o recado do Saulo. Eu acho que eu consegui, porque isso que eu acabei de passar para vocês efetivamente condensa, sintetiza, resume muito bem o recado que o Saulo queria dar para a gente. Tá? Portanto, gente, aproveitem os projetos sociais do Amor em Movimento, da Luz em Ação, aproveitem as oportunidades benditas de trabalho redentor. Dentro ou fora da sanga, tanto faz. Sirvam, não se sirvam, mas sirvam para que o futuro seja resplandecente, seja magnânimo, seja glorioso, seja luminoso. Sirvam agora como uma forma de investimento no próprio futuro espiritual de vocês, de nós todos. O serviço é a chave. Passar pela porta estreita, pelo buraco da agulha, quer dizer, com uma palavra só, servir, serviço. Quer dizer, uma ideia que sintetiza tudo, servir ao próximo de todas as formas possíveis que estejam ao nosso alcance. É isso. Se o Saulo quiser falar alguma coisa, eu passo a palavra a ele agora. Não sei se ele quer falar alguma coisa, se ele pode falar. Oi, querido. Parece... Então, a Boa palavra é sua. noite. Boa noite. A palavra é toda sua. Boa noite para todos. Eu não vou ligar minha câmera aqui. Aquela hora abri o microfone e foi sem querer, eu tava com as crianças aqui. E a gente tá em vigília, né? Eu queria só aproveitar esse momento que a gente tá em Sanga com algumas pessoas aqui online. Eu agradeço muito pela oportunidade. Vou só quebrar o protocolo aqui do Essential na data de hoje e convidar a cada um de vocês aqui a fazer uma oração nessa passagem da minha mãe. Ela tá nesse, nesse movimento já, né, de morte mesmo. Então, nesse momento aqui, para quem vai assistir depois gravado, né, nesse dia de domingo, 30 de junho de 2024, nesse momento ela já está já nos seus últimos respiros, seus últimos suspiros de vida, o qual seu corpo ele já está basicamente completamente todo desligado, e convidar a gente a relembrar dessa parte tão bonita que é essa porta de entrada nossa no planeta Terra, que é a nossa mãe, que é essa força maior, e que todas essas grandes mães do mundo floresçam cada vez mais no nosso coração, para que se abra realmente na oportunidade do serviço e traga cada vez mais atitudes mais empáticas e compassivas, não somente para conosco, mas principalmente até para com o próximo, né? Para que a gente seja cada vez mais esse olhar dessa grande mãe em tudo, em todos, na gente, que a gente possa florescer cada vez mais no amor divino e sentir cada vez mais Deus no nosso coração. Queria dizer a vocês que nesse dia de hoje, que talvez seja o último dia dela, se meia-noite virar, esse é o último dia, se não, talvez amanhã seja, que a gente aproveite cada respiração nossa de maneira consciente, porque para todos nós, o nosso último suspiro pode ser o último suspiro mesmo, né? Então que a gente respire cada vez mais de forma consciente e aprenda a caminhar no amor, na humildade, no serviço, para que tenhamos cada vez mais um olhar benevolente, para que a gente tenha cada vez mais a consciência do serviço, para que a gente tenha cada vez mais união, fraternidade, responsabilidade
nessa senda do bem, nesse caminho reto, para que a gente possa comungar do ideal comum, que é transitar por todo esse caos, sendo pessoas de segurança. Então, que a divina luz resplandeça em nossos corações, frutifique, nos dê cada vez mais méritos do serviço, para que a gente possa agir na força, na fé, na união, hoje e sempre. A gente comunga dos ideais de todas as fraternidades que servem à luz maior de Deus e que a gente pede o amparo em nosso coração para que essa passagem da minha mãe seja cada vez mais tranquila, suave, serena, leve, sem sofrimento. Eu estendo isso ao coração de todos os filhos que nesse momento passam por essa questão também com suas mães e por todas essas mães que estão deixando as suas vidas também aqui nesses momentos, né? Nesse exato momento que a gente vai falando aqui e a gente vai se desligando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e que a gente possa ser um com Deus hoje e sempre. Que seja leve, sereno, amoroso para todas as pessoas que estão fazendo sua passagem nesse momento. Que todas as pessoas que estejam fazendo sua passagem nesse momento, que tenham a oportunidade de sentir o frescor da vida e de se apoiarem na luz do Cristo e que alcancem em si mesmo, a força da própria manifestação maior em prol da sua própria iluminação. E que se quebre o ciclo de renascimento e morte de todos aqueles que por mérito adquiriram esse sistema. Om Hiranyagarbha Namaha. Om Hiranyagarbha Namaha. Om Hiranyagarbha Namaha. Om Shri Param Jyoti Namaha. Om Shri Param Primaya Namaha. Om Shri Param Pavitraya Namaha. Om Shri 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 Shri. Om Shanti 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 Shanti. Om. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que essa grande luz compassiva abra todos os caminhos e todas as portas para que nós amemos cada vez mais. Muita gratidão pela palavra, Enéas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Saulo. Vou proferir aqui uma breve oração. Senhor Jesus, eu imploro o vosso auxílio na passagem de Lúcia Nardelli. Que todas as providências, Senhor Jesus, possam ser tomadas nesse momento ou no momento em que ela fizer a passagem. Que a equipe se disponha a realizar todas as providências cabíveis e possíveis, dentre as quais o desligamento do cordão prateado, o desligamento dos nadis da nuca de Lúcia Nardelli, a sedação, sono, para que ela acorde lá do outro lado, já refeita, completamente curada do mal que lhe acomete hoje. Senhor, trata-se de uma devota fiel vossa, trata-se de um ser humano incomparável, trata-se da mãe do nosso tutor e mestre. Eu vos peço, Senhor Jesus, auxílio, eu vos imploro, Senhor Jesus, a ajuda necessária para que Lúcia Nardelli faça a passagem que ela fez por merecer durante a vida toda. Amor, 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 compaixão, 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 misericórdia, 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 Senhor. Nessa hora sublime, tão importante, é o que vos peço para a Lúcia Nardelli. Assim seja, assim seja, assim seja, assim é, assim é, assim é, assim será, assim será, assim será. Amém. Amém. Sejamos Gratidão, todos, meus queridos. sejamos todos felizes. Namastê. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Gratidão, Enéas. Gratidão a todos aqui presentes. Muita gratidão. Muito obrigado. A gente segue na vigília.